Queridos irmãos, a paz de Cristo Jesus, o nosso Senhor, quero aqui trazer uma grande mensagem que o Senhor colocou ao meu coração. Quero que você receba ela nessa hora e com certeza ela abençoará grandemente a tua vida, a tua casa e também a tua família. Está no livro dos Juízes, capítulo de número 16, e o versículo de número 20, a parte que diz: E disse, Senhor Deus, peço-te que lembre-te de mim e fortaleça-me agora, só mais uma vez. Queridos irmãos, esta palavra, ela vem falando há dias no meu coração. Fortalece-me só esta vez, ou só mais uma vez. Este texto, ele nos traz uma reflexão sobre a história de Sansão, um homem que Deus escolheu, um nazireu, homem que tinha uma chamada, que tinha as suas qualidades e que era um grande instrumento de Deus. Assim como Sansão, assim como ser humano, não é? Tanto ele como eu, certamente como você, temos as nossas falhas e fraquezas. Ninguém é perfeito, mesmo sendo escolhido por Deus, somos seres humanos. Estamos sujeitos ao erro, estamos sujeitos a fracassar, não é? Nessa vida, entre erros e acertos, mas continuaremos servindo ao Senhor. Não é? Vale a pena destacar que Deus fez algo grandioso na vida de Sansão. E o que sempre se destacou na história dele era a sua força física. Ele, como nazireu, com a sua força, não é, extraordinária, grandiosa, realizou grandes feitos. Mas houve um tempo em que ele perdeu também a sua força, o que estava sobre ele. Então precisamos destacar que o que fazia a diferença na vida de Sansão era a sua força que vinha do Senhor. Era o pacto que ele tinha com o Senhor. E por causa do pacto, o Senhor lhe deu uma força subhumana. Homem algum teve a força que Sansão obteve. Mas ele também era um homem de fé. Como disse antes, tinha também os seus defeitos, as suas falhas. Era temperamental, explosivo, não é? Era teimoso também. E isso lhe custou um preço muito alto. Mas, irmãos, passa-se os tempos e ele conta o segredo de Deus sobre a sua vida e por conta disso ele pagou um grande preço. Abro parênteses aqui para dizer uma coisa. Precisamos guardar os segredos de Deus sobre a nossa vida. Precisamos entender que existem coisas na nossa vida que somente Deus e você e eu é que devemos saber, guardar este segredo. Porque se Deus quisesse dar a todos da mesma maneira, da mesma medida, ele daria. Mas o nosso Deus é um Deus de mistérios. O nosso Deus, aleluia, é um Deus de segredos, de intimidade. O segredo que Sansão tinha com Deus, ele não podia revelar. Mas ele revelou a alguém que ele amava, e por essa razão ele conta o segredo. E por isso
foi cortado o seu cabelo e ele perdeu a sua força, não por causa do cabelo, mas porque ele contou o segredo. Ele falou algo que não deveria ter falado. Era simples, era só guardar o segredo. Mas a Bíblia diz que ele, por conta disso, pagou um preço muito alto. E quem sabe muitos têm pago um preço muito alto por não guardar o segredo. Por confiar em pessoas que parecem, não é, ser de Deus, parece ser de confiança. Mas acredite, ele perdeu a sua força, foi preso, zombado, zombaram dele, não é? Imagina a situação ou o pensamento de Sansão consigo mesmo quando ele certamente dizia assim: o que foi que eu fiz? Mas, irmãos, ele decide tomar uma atitude e clamar a Deus. Mesmo em meio à sua fraqueza, mesmo em meio à sua falha, ele não perdeu a sua fé. E eu gostaria muito que você entendesse isso aqui. Mesmo em meio à sua fraqueza, à sua falha, ele não perde a sua fé. E eu digo isso e chamo a atenção para essa mensagem, porque você precisa entender que não somos perfeitos. Você não é perfeito, certamente, eu não sou perfeito, e haverá momentos na nossa vida decisivos que o nosso adversário vai lançar em rosto a nossa falta, a nossa fraqueza, mesmo quando não guardamos um segredo, não é? Mesmo quando muitas vezes falhamos de alguma maneira. Não perca a fé por conta disso. Porque o Deus que nós servimos, irmãos, é o Deus de perto, é o Deus que vê, é o Deus que nos ama e que entende cada situação de uma maneira diferente. Se não fosse assim, o nome de Sansão não estava inscrito na galeria dos heróis da fé, que é a carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo de número 32. Então, a fé é um firme fundamento, continua sendo na vida de uma pessoa que teme e que serve e que reconhece o Senhor como Senhor e Salvador unicamente da sua vida. Mas chegamos ao versículo que lemos, que é o versículo de número 16 de Juízes, capítulo de número 16, versículo 20. Está escrito: então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortaleça-me agora, só esta vez. Ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. O preço foi alto, não é? O preço que Sansão pagou foi alto. Perdeu a visão, tinha perdido as forças, mas os tempos se passaram e ele reconhece onde caiu, onde errou, e recorre mais uma vez a Deus e diz: dai-me força, Senhor, somente esta vez, dai-me força. E claro, não é, irmãos, que Deus poderia não ouvi-lo, mas a Bíblia diz que Deus ouviu o pedido de Sansão. Deus atendeu o pedido de Sansão. E eu volto com mais uma observação para vos dizer: você certamente e eu não somos perfeitos, mas recorrer a Deus ainda é a melhor saída. Oh, glória a Deus! Oh, glória ao Senhor, porque Deus jamais nos abandonará, mesmo em meio às faltas, irmão. Deus responde
aleluia, ao que clama. Eu quero falar algo para você. Escute com muita atenção. Quem sabe, em algum momento você declinou, fraquejou em alguma área da sua vida, seja ela na área espiritual, na financeira, no relacionamento, não é? Na sua convivência com a sua família, com os seus amigos, e agora há uma cobrança na tua mente muito grande acerca disso. E o teu adversário tem tentado fazer com que você acredite que para você não há solução, não tem jeito. Você é realmente responsável por tudo que está acontecendo e você vive se martirizando de dia e de noite por conta disso. Mas eu estou pregando esta palavra e te dizendo, a melhor maneira, a melhor saída ainda é recorrer a Deus, porque Deus não trata como trata os homens, não vê como os homens vê. Ele é grande, poderoso, amoroso, ele é o Deus que perdoa, ele é o Deus que conserta, é o Deus do conserto. Por isso vale a pena recorrer, porque ele nos atenderá. Como disse Davi, caia eu na mão de Deus, mas nas mãos dos homens não. Talvez você esteja agora realmente sem forças para recorrer a Deus, mas a mensagem que está sendo pregada agora dentro do meu coração, para o teu coração, é o melhor caminho, a melhor escolha é recorrer a Deus. E no uso da expressão que Sansão usa aqui, use nesta tarde deste dia, nesta noite, ou pela manhã, o horário em que você estiver ouvindo esta grande mensagem, você pode recitar o que disse ele. Fortalece-me agora, só desta vez, Senhor, para que eu possa vencer esta batalha, para que eu possa, Senhor, fazer conforme a tua vontade, para que eu possa executar, Senhor, aquilo que o Senhor tem colocado